casa escancarada. Oi, olha eu aí chegando de surpresa. Quem será que vai vir fazer companhia para mim hoje? Como? Boa noite. Tudo bem? Quem será que vai começar a bater um papo comigo? Quem será? Hoje eu vim aqui de surpresa para poder bater um papo com essa turma maravilhosa. Ei, Nara, boa noite, querida. Ei, Gabriele, tô aqui hoje de surpresa. Ei, tudo jóia? Eu vim aqui hoje, gente, porque hoje é um dia assim tão bacana, um dia tão bom, porque hoje eu tô comemorando vocês, nós, o Dia do Leitor. E para quem gosta, né, de ler, sabe o como é gostoso você pegar nos seus livros, ler, viajar no tempo, né? Então por isso que eu resolvi vir bater um papo com vocês, do quanto eu gosto de ler, falar um pouco sobre os livros dos quais eu já escrevi, né? Obrigada, Gabriela, é uma surpresa, até eu me surpreendi. Então eu vim aqui hoje porque eu estava lendo algumas reportagens que hoje comemora-se o Dia do Leitor. E quem me conhece sabe que desde criança, mas desde criança mesmo, a minha paixão, minha verdadeira paixão é o livro. Eu amo ler, amo. Ei, Marielle, querida, a leitura sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Eu tenho lembranças minhas de menina sentada. Eu morava numa casa muito grande e eu tenho lembranças minhas sentadas na calçada da minha casa, lendo, desde menina, desde criança. E hoje eu estava pensando, né, como é o Dia do Leitor, não é o Dia do Livro, o Dia do Livro é em outubro, mas hoje é o Dia do Leitor. É um dia dedicado àquelas pessoas que gostam de ler. E eu falei, gente, tem tanto tempo que eu falo ou que eu escrevo sobre a minha paixão por leitura, e coincidentemente esse ano eu tomei posse como membro correspondente da Academia Caratinguense de Letras. Então agora, mais do que nunca, eu tenho a responsabilidade, eu tenho a missão de estar compartilhando com as pessoas que eu tanto amo, sempre me acompanham, a minha paixão por leitura. E eu escrevo também, porque o que acontece? A facilidade de escrever é muito para quem tem a facilidade ou gosta de ler. Quem gosta de ler tem facilidade de escrever, né? Ei, João Vitor, boa noite. Então nós que gostamos de ler temos uma grande facilidade para a escrita também. Escrevam aí, por favor, se vocês gostam de ler, o que vocês têm lido, viu? Quem quiser participar comigo ao vivo, é só mandar aqui que eu vou querer convidados. Pode entrar, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é sua. Eu vou falar um pouco sobre os meus livros, eu vou mostrar para vocês alguns dos livros, das raridades que eu tenho aqui na minha biblioteca, vou compartilhar com vocês porque um ou outro livro foi especial ou é especial para mim. E eu tenho uma história para contar para vocês, né? Eu sempre fui uma devoradora de livros. E quando eu falo devoradora de livros, eu fui uma consumidora
também disparado em relação a comprar, a adquirir livros. Eu me lembro, acredito que muitos de vocês não conhecem, porque são mais novos do que eu, mas eu me lembro que eu era sócia, quando eu ainda era adolescente, de uma editora, né? De uma editora não, mas de uma empresa que se chamava Círculo do Livro. A gente assinava, era uma plataforma de assinatura. E aí a gente assinava e a cada 2 meses eu deveria comprar pelo menos 2 livros. E com isso, como eu amava e amo ler, pensa na biblioteca que eu acabei tendo com tantos livros que eu comprava. E naquela época, e outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, é como que a gente muda o estilo de vida à medida que a gente vai mudando também o nosso ciclo de vida. Quem é mais adolescente, hoje não tanto, porque hoje as pessoas muitas vezes preferem os livros digitais, os chamados e-book, ou até mesmo o audiobook. Prefere às vezes escutar do que ler, porque a preguiça de ler é incrível. E eu percebo, né, na minha época, quando eu falo na minha época, fica até feio, né? Que parece que a era passada. Mas quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler romance. Muito. Eu colecionava romances. E assim, lia, devorava. Tinha autores dos quais eu era apaixonada, principalmente os nossos autores brasileiros. Eu era apaixonada, né, por Jorge Amado. Eu era apaixonada, sempre fui apaixonada por Guimarães Rosa. Eu tinha coleção de livros da literatura do século passado. Eram livros de capa dura, eram relíquias. Érico Veríssimo, né? Então, assim, eu viajava por aquelas histórias. E eu lembro um livro que me marcou muito. Eu não sei também se vocês conhecem, mas tem um livro que me marcou muito da minha adolescência, pré-adolescência, que é Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Eu não sei se vocês conhecem. Se alguém conhece, pode colocar aí, tá? Boa noite para quem tá chegando, tá? Nicileia, minha querida, tô aqui, ó, de clique, de ao vivo mesmo, não programei nada, nem divulguei. Então, boa noite, Nicileia. Então, gente, um livro que me marcou muito, da passagem da minha infância para a minha adolescência, foi esse, Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Então, esses autores brasileiros, houve uma época em que eles eram muito valorizados, né? A gente era cobrado, né, na sala de aula sobre isso. Nas nossas provas de literatura, de português, caíam, né? Vocês vão ler um livro X e vai cair na prova, né? Obrigada. Então, eu me lembro que quando eu fiz o colégio técnico no Colégio Imaculada, em Coronel Fabriciano, uma das nossas aulas era a aula de leitura, né? Eu tinha aula de leitura, eles colocavam uma música ambiente e a gente tinha que levar um livro e ler. Pensa a pessoa que como é que ficava feliz nessa aula. Era a aula que eu mais amava. Só que a maioria dos meus colegas não gostavam de ler. E aí eles iam fazer, igual hoje, né? Quando a professora está dando aula, que eles preferem o Zap, o Instagram, do que assistir aula. Como eu gostava muito de ler, praticamente eu e alguns poucos ficavam na sala de aula lendo esses livros. Então eu levava meus livros, meus romances, né? Então é uma coisa muito bacana que eu guardo da minha infância e da minha adolescência. O sentar no passeio da minha casa e passar ali um dia lendo.
me peguei, né, recordando de uma vez que eu fiquei lendo dentro do carro do meu pai na garagem. Tava fresquinho, eu abri a porta e sentei e fiquei lendo. Passei horas ali lendo. Então, gente, eu vou falar para vocês. Se tem uma coisa que é gostosa, quando a gente se acostuma, quando a gente faz, é ler, sabe? Eu amo ler, eu amo. E aí eu queria que vocês me contassem. Tem um aviãozinho aqui embaixo, não tem? Por favor, se vocês puderem chamar as pessoas, os seus amigos que gostam de ler, eu vou mostrar um pouquinho da minha biblioteca para vocês daqui a pouquinho, tá? Isso, nossa, eu também amo, Nisileia. Eu estava hoje arrumando os meus livros aqui. Tem mais uma coisinha para eu contar para vocês, antes de começar a mostrar os meus livros e o porquê que eu guardo com muito carinho alguns livros. Como eu falei para vocês, eu era uma devoradora, eu era uma compradora compulsora, né? Compulsiva, desculpe. Eu era uma compradora compulsiva de livros. Então, se eu entrasse numa loja, uma livraria, eu ficava igual criança no McDonald's, né? Gente, parecia que eu ficava encantada. Alguma coisa me encantava. E ali, eu não conseguia sair dali sem pelo menos uns 6, 7 livros. E com o tempo, o que aconteceu? Eu tinha a minha sorte. É que eu morava numa casa muito grande, muito grande. Quando eu saí da minha casa há 3 anos atrás, que a gente teve que vender para, né, se mudar, porque a casa estava enorme, era uma casa de 9 cômodos, pensa na pessoa que tinha um cômodo com 3 estantes gigantescas de livros. Mas gigantescas. Eu falei, pronto, agora o que é que eu vou fazer com os meus amores? Gente, o que eu tinha que fazer? Doar, né? A melhor coisa. Cheguei a pensar em colocar em sebos, cheguei a oferecer para livrarias. Eram livros, gente, eram coleções de livros. Aí eu pensei, agora eu tenho que mudar. Um apartamento não vai caber. Eu acredito, eu nunca contei para falar para vocês na certa que agora quantos livros que eu tinha. Mas eu me lembro só que eu doei, na época que eu doei, deram aproximadamente uns 300 livros. Pensa na tristeza de você olhar aqueles livros que durante anos, coleções de literatura, né? Livros de autoajuda, de romances, assim, eu tive que doar. Dizem, Nisileia, tá travando aí pra vocês, gente? Pra mim aqui tá ok. Olha aí se tá melhorando, porque realmente hoje tava acontecendo também numa live que eu estava assistindo. Mas pra mim aqui tá ok, tá, Nisileia? Olha se voltou aí, por favor, e me avisa. Mas pra mim aqui tá ok, eu nem vou mexer em nada, porque pode ser que volte, tá? E se cair a conexão, fiquem aí que eu volto, tá? Mas o Nisileia, eu acho que tá dando essa interferência assim, viu? Mas a minha imagem pra mim não congelou, ok? Mas alguém tá com o vídeo travado, gente? É só me falar aí, viu? Voltou aí pra vocês? Tá bacana? Me dá um sinalzinho aí, por favor. Porque pra mim aqui tá ok. Voltou? Tem alguém que pode me falar se melhorou a conexão? Eu vou ficar aqui esperando, porque pra mim tá ok, né? Vamos ver se volta, vamos ver se dá algum probleminha. E aí? Ai, que bom, Marielle. É assim mesmo, hoje tá acontecendo, sabe? Às vezes congela pra vocês, mas pra mim não. Então é só esperar um pouquinho que reconecta. Mas sempre tá
se vocês perderam alguma coisa. Eu estava falando, né, de quando eu mudei, do que eu tive. A decisão maior que eu tive que tomar foi desfazer dos meus livros. E eu me lembro de alguns, né? E eu me lembro que na época eu devo ter doado mais de 300 livros. Mais de 300. Foram caixas e caixas enormes. E aí eu falei, meu Deus, mas eu não tenho onde colocar. Eu ia mudar para um apartamento, né? E aí, gente, o que acontece? Eu trouxe o que eu pude, o que eu consegui. Mas e aí? Vocês gostam de ler? Quem tem um livro aí, que é apaixonado, que é o seu livro, a gente fala de livro de cabeceira. Por que a gente fala livro de cabeceira, né? É aquele livro que realmente você já pode ter lido diversas vezes, mas que continua na sua mente. E de vez em quando eu tenho os livros que eu coloco na cabeceira da minha cama, que ficam lá muito tempo, eu leio um pouco, eu releio, aí depois eu troco. Mas engraçado, né, gente, que a gente falando hoje é sobre o Dia do Leitor. Eu queria, né, eu estava pesquisando pra gente saber por que comemora o Dia do Leitor hoje. Voltando a falar para quem chegou depois, hoje não é o Dia do Livro. O Dia do Livro é em outubro. Hoje é o Dia do Leitor. O que seria o Dia do Leitor? É um dia em que se comemora aquelas pessoas que gostam de ler. É um dia dedicado àquelas que são apaixonadas pela literatura, que amam livros como eu, né? E, gente, as pessoas às vezes me perguntam, professora, a senhora fala tanto sobre gostar de ler, sobre a importância da leitura para a gente escrever. Eu não tenho o hábito de ler. Como que eu posso aprimorar isso? Pergunta que eu vou ter que perguntar para os universitários, não é isso? Quem me ajuda aí? Me ajudem a trazer mais gente para cá. Cliquem no aviãozinho, avisem que eu tô por aqui, tá? Gente, podem colocar aí no chat, por que vocês acham, será que a pessoa já nasce com esta capacidade ou com essa paixão pela leitura? Quem não nasceu, eu, por exemplo, desde criança, como eu falei para vocês, porque até o meu pai sempre nos incentivou a ler. Eu tenho uma fase da minha infância muito gostosa que eu queria compartilhar com vocês. O meu pai, ele viajava muitas vezes para trabalhar, ele ia em São Paulo, né, pela Acesita, e ele chegava sempre de madrugada. E era uma lembrança tão gostosa, gente, olha que delícia. Dormíamos eu e minhas irmãs em um quarto, né? E aí, sabe o que meu pai fazia? Ele chegava sorrateiramente, entrava no meu quarto ou no nosso quarto, né? Isso mesmo, Marielle, tem que criar o hábito, né? Eu, por exemplo, acho que eu já nasci lendo, né? Então, olha o que meu pai fazia, gente. Ele comprava revistas em quadrinhos. A gente tinha coleção da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, que o meu pai, sabe o que ele fazia? Ele colocava nos pés da nossa cama de madrugada, quando ele chegava. Quando a gente acordava, estavam os nossos presentes nos pés da cama. Olha que pai maravilhoso, né? Então, às vezes ele trazia livro, às vezes ele trazia coisa que vocês não conhecem, da época do disco de vinil, disquinho de histórias coloridos. Eu tenho um arrependimento tão grande de não ter guardado essas relíquias. Pensa, Branca de Neve, Gata Borralheira, em disquinhos coloridos, aqueles compactos. A gente tinha coleção. Então o meu pai, eu acredito que ele foi o primeiro influenciador para minha leitura, né? Isso mesmo, ler, gente, nos dá asas, né?
Quando você está lendo, ai gente, e agora nessa época, nós estamos praticamente há um ano dentro de casa. É claro, tem muita gente trabalhando de forma remota, mas no início, quando estava tudo parado, olha, se não fossem os livros que me fizeram companhia, a internet, né, que me fez companhia, participar de coisas, bater papo. Então, por quê? Eu tenho falado nos meus posts sobre o medo de falar em público. E tem pessoas que têm pavor de falar em público, tem medo, tem horror, não é? Eu meti a cara que hoje vai sozinho, vai ser do jeito que for. Mas eu sempre fui atrevidinha para falar em público. Por quê? Eu também brinquei muito quando eu era criança, com muitas crianças, então a gente se comunicava muito. Mas voltando à questão da leitura, quem lê, né, tem muita facilidade para escrever. E quem lê também tem muita facilidade, muitas vezes, de falar. Infelizmente, eu também estava lendo, gente, nós vivemos num país, né, que temos aí muitas pessoas analfabetas, muitas pessoas que não tiveram condições de frequentar, né, a escola. Então, como cobrar, né, de uma pessoa que não tem nem dinheiro para comprar um livro que ela leia? Então, o que acontece? Eu tive essa bênção. Gente, vocês não imaginam. Oi, voltou a conexão? Voltou? Está parece-me que um temporal lá fora. Daqui eu tô escutando o barulho do vento. Voltou para vocês a minha conexão? Me avisem aí, por favor. Porque, gente, tá uma ventania lá fora, que daqui eu tô escutando barulho e eu tô com a janela fechada. Me avisem se voltou, por favor, a conexão, que eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos meus livros. A conexão voltou, gente? E aí? Estamos juntos? E aí, voltou? Ai, que bom, obrigada, Marielle. Mas aí eu vou terminar essa parte para poder mostrar para vocês alguns dos meus livros, que eu assim separei com muito carinho para mostrar para vocês. Gente, mas aí, como eu estava falando para vocês, eu tive essa alegria. E como a gente vive num país em que as pessoas não têm condições, muitas vezes, nem de frequentar uma escola, né? Então nós somos um país de muitas pessoas, infelizmente, analfabetas, tá? Agora, a origem do Dia do Leitor, tá? Que eu estava lendo hoje sobre isso, foi criado, para vocês terem ideia, em homenagem à fundação de um jornal no Ceará. E aí, esse jornal ele foi criado exatamente no dia 7 de janeiro de 1928. Agora, por quê, né? É porque ele ficou conhecido, esse jornal, porque ele combatia a corrupção. Então, as notícias, as manchetes desse jornal, que se chamava O Povo, ele combatia tudo, né? Se falava, divulgava fatos políticos, e tinha um suplemento nesse jornal que se chamava Maracajá, tá? Que se tornou um espaço para divulgar o movimento modernista literário cearense na época. Então, nesse espaço, aquelas pessoas que gostavam de escrever podiam publicar, né, as suas escritas. Então, as obras de Demócrito Rocha são de grande importância para a cultura regional do Ceará. Ele era um grande escritor, né, do Ceará, e ele pertenceu à Academia Cearense de Letras enquanto era vivo. Então, o Dia do Leitor, e não o Dia do Livro, que é hoje, é devido a esse jornal, que era muito polêmico, né, e que combatia a corrupção através das suas postagens. Combinado? Sempre é bom saber. Não é isso?
Chamem as pessoas para vir para cá. Muito bem, então eu contei um pouquinho da minha história, da minha paixão pelos livros. Então eu vou mostrar para vocês algumas das minhas leituras. Tem tantos aqui do meu lado, mas se não der tempo de ver, de mostrar para vocês, eu mostro depois, tá? Porque eu quero mostrar e contar um pouquinho para vocês. Eu tenho que tipo de leitura, né, que eu gosto? Eu sou muito eclética. Como eu falei pra vocês, gente, tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Me dá um sinalzinho que tá tudo ok aí, que vocês estão muito caladinhos, não tem ninguém escrevendo nada, mas me fala aí como é que tá a transmissão, se vocês estão me ouvindo bem. Isso mesmo, que bom, Nicilé, você me deu sinal que tá tudo ok. E meu pai, gente, ele amava música, né? Então, assim, o meu gosto, tudo que eu tenho, a minha influência maior foi o meu pai. Minha mãe também gostava de ler, minha mãe amava ler. Então, assim, a gente foi criada, né, com esse gosto. Gente, eu vou mostrar um pouquinho da minha biblioteca pra vocês, tá? Daqui a pouquinho eu quero ver se vem alguém aqui bater um papo comigo ao vivo, combinado? Olha, esse é um livro que foi muito importante para mim na minha fase de recuperação há 3 anos atrás, tá? E é um livro que mostra pra gente o quanto é importante a gente cuidar das pessoas, mas também cuidar da gente, né? Como eu falei para vocês, eu sou muito eclética na minha leitura. Houve uma época em que eu lia muitos romances, depois eu passei mais para livros de negócios, depois eu passei para biografias de empreendedores, empreendedorismo, marketing, ética e por aí vai. E hoje, falou que é bom, eu tô lendo. Tem 2 livros que eu acho muito importantes, que foram, inclusive esse eu vou mostrar primeiro, que foi um dos primeiros livros que eu li, vamos colocar assim, de autoajuda, que eu não gosto muito dessa questão de autoajuda, mas um livro que faz a gente pensar um pouco, né, sobre quem somos, a importância da gente se autocuidar para poder cuidar das pessoas. Ele se chama Um Minuto para Mim, tá? Ele é do Dr. Spence Johnson e ele é coautor do Gerente Minuto. Alguém já leu ou conhece esse livro? Um Minuto para Mim. É um livro, gente, maravilhoso, tá? Então, olha que delícia quando você folheia um livro, gente. Olha que paixão, olha a cara da pessoa, né? Ei, Fabiano, Biano sempre nos prestigiando. Beijo, Bião, obrigada. Olha, esse livro aqui, cheirinho de velho. Eu vou ler, tá? Só assim, para quem ainda não conhece. Primeira questão do símbolo 1 minuto, né? Que é a primeira coisa que ele fala. 1 minuto para mim, né? Por que 1 minuto? O símbolo de 1 minuto, a indicação de 1 minuto no mostrador de um relógio, né? Destina-se a lembrar a todos nós a reservar 1 minuto a fim de parar, pensar e verificar como podemos cuidar de nós mesmos, tá? Tão bem e com tanta frequência como cuidamos dos demais. Não é isso? Esse livro é uma delícia, gente. É um livro fininho e é um livro que nos mostra, né, através dele, principalmente a arte de cuidar de você. É 1 minuto para mim que eu tenho que tirar, pelo menos, todos os dias. Eu acho lindo uma frase, eu gosto muito dos livros do Padre Fábio de Mello. Esse aqui me fez companhia muito. Quem me roubou de mim? Padre Fábio de Mello. Alguém conhece? E ele tem uma frase
ele tem uma fala que eu gosto demais e que eu pratico muito, né? Ele fala o seguinte: a primeira e a última conversa que você tem que ter todos os dias. A primeira, quando você acorda, e a última, quando você se deita. Todos os dias tem que ser com Deus e com você. Olha, gente, se a gente pratica isso, que bacana, né? Porque tem muita gente que já levanta, já acorda, e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Já leu? Quem que tá? A Marielle. Ô, Marielle, ele é muito gostoso esse livro, muito bom. Então, o Padre Fábio de Mello, por quê? Voltando ao que eu estava falando, né? Tem pessoas que a primeira coisa, abriu o olho na cama ainda, pega o celular e vai ver o WhatsApp. E esquece que ele acabou de acordar e que ele tem um dia de presente que Deus deu, né? Então, ele fala, e eu pratico isso, eu acho sensacional. A primeira conversa que você precisa ter é com Deus. Agradecer. Você acordou, você está viva ou vivo, né? Pensar em você, respirar. Vocês sabiam que quando a gente acorda, a gente não deve se levantar da cama imediatamente? Você precisa sentar-se na cama, respirar, né? Inspirar e expirar. Por quê, gente? O nosso cérebro ficou em repouso, provavelmente 8 horas ou mais. Quem tem um sono normal. Você acorda, quando você levanta e senta na cama, você acorda o seu cérebro. Vocês sabiam que isso pode ser, eu não sou médica, eu não sou da área, mas pode ser uma das causas de AVC. Então, ao levantar-se, abra os olhos e olha, pensa, meu Deus, eu estou viva. Agradeça a Deus. Converse com Ele. Peça proteção, saúde. Eu faço isso todos os dias. A primeira conversa que você tem que ter todos os dias e a última conversa que você tem que ter todos os dias é com Deus e com você. Então, não levante rapidamente e pegue, né, o telefone. Esse livro, o Padre Fábio de Mello, ele fala, não, a gente fala, mas é errado. Nesse livro está escrito, a frase inicial que tem, né, no livro é: o sequestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa. Gente, o que eu aprendi com esse livro? Qual a grande lição que esse livro me deu? Quem me roubou de mim? Quem é que tá roubando o meu tempo e eu tô deixando? Roubando as minhas referências e eu tô deixando? Roubando eu mesma, me sequestrando de mim? Porque nós temos pessoas na nossa vida, né, que muitas vezes elas nos sequestram. A gente vira refém na mão dessas pessoas. Então, esse livro me fez refletir sobre eu tenho que primeiro cuidar de mim. Eu não posso deixar que ninguém roube a minha felicidade. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, olha, você só será infeliz. Não, desculpem, uma pessoa só poderá te fazer infeliz se você deixar. Se você deixar, né? Então, quem me roubou de mim? Quem é que eu tô deixando me fazer infeliz? Quem é que eu tô deixando entrar na minha alma, entrar no meu coração e me fazer infeliz? Gente, minha paixão. Olha a cara da pessoa de alegria com o livro na mão, tá?
Estão gostando? Dá um joinha aí, chame o pessoal no aviãozinho, viu? Tô aqui de olho no tempo, tá? Bom, ainda falando da parte cristã, da parte religiosa, Padre Reginaldo Manzotti não poderia ficar de fora, né? 50 Passos para a Paz Interior. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Gente, paz interior. Deixando qualquer religião de lado, né? Deixando qualquer coisa de lado, mas paz interior. E o Padre Reginaldo Manzotti, nesse livro, ele fala do quanto que nós podemos dar passos para termos uma paz interior. Ele fala de obediência, ele fala na confiança que a gente tem que ter em Deus acima de tudo. Ele fala da gente ter uma meta, né? Ele fala, não. Ó, vamos aprender a falar direitinho agora com a professora. O livro narra sobre isso. O livro, ele não fala, ele conversa com a gente. Então, a gente tem esse vício de linguagem mesmo. Ah, eu li um livro que falava sobre isso, né? Ele fala para nós. Mas eu li um livro sobre esse assunto, né? Que continha esse assunto. Então, nesse livro, ele escreve sobre cultivar um coração amoroso. Olha, gente, quem é aqui que se sente uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que cuida bem de si, das pessoas, uma pessoa que tem empatia, que olha para os outros e se coloca no lugar dele. Então esse livro, 50 Passos para a Paz Interior, do Padre Reginaldo Manzotti, também é da minha coleção, que eu amo. Tenho certeza que esse autor aqui, eu tenho quase todos os livros dele, vocês também já devem ouvir ter falado. Augusto Cury, best-seller, campeão de vendas, né? Eu tenho alguns livros, inclusive eu comprei até um box do Augusto Cury, né? Vem 3 livros, de tão apaixonada. O Vendedor de Sonhos é um dos livros, né, mais famosos dele. E nesse box veio O Vendedor de Sonhos, tá? Veio O Semeador de Ideias. São 2 livros, O Vendedor de Sonhos, O Chamado, O Vendedor de Sonhos e a Revolução dos Anônimos. E o outro é O Semeador de Ideias. Eu comprei esse box, foi uma vez que eu fui em Belo Horizonte. E, Augusto Cury, O Funcionamento da Mente, uma jornada para o mais incrível dos universos. Gente, mente sã, corpo sã. Mente sã, corpo sã. Pensa nessa época que a gente está hoje, como a nossa mente está insalubre, não é? Então, se você ficar só pensando na coisa ruim, tem dia que eu fico, meu Deus, eu fico assistindo a reportagem, vendo aquelas mortes, vendo aquelas coisas, eu me sinto impotente. A gente tem que ver, mas nós também, gente, temos que cuidar da nossa mente, porque não vai ser fácil passar. Micileia, te sugiro O Funcionamento da Mente, do Augusto Cury. O prefácio dele, né? Ele fala sobre vou só ler um pedacinho. Neste livro você vai viajar pelo mais incrível dos mundos, usando a aeronave das perguntas nessa magna empreitada. O que é consciência? É muito importante, né? Como ela é tecida? Qual é a sua natureza? Quais são seus limites? Seus alcances? Então, o que está limitando a gente? Às vezes a nossa mente nos bloqueia. Lembra quando eu falei no início sobre tem pessoas
que falam que tem medo de falar em público. Mente bloqueada. São os seus chamados, a gente chama de crenças limitantes, né? Então, toda vez que você fala, eu morro de medo de falar em público, você começa a acreditar naquilo. Isso é uma crença limitante, né? Então, viajar, conhecer a sua mente, os limites que você mesmo se impõe, isso é muito importante. É um pouquinho da minha biblioteca para vocês, viu? Passei já pelo Augusto Cury, então vejam que eu já passei, né, dos livros do Padre Fábio de Mello, Reginaldo Manzotti, passei para Augusto Cury. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos romances, né, que eu também amo, ficções, histórias, né? Este aqui é um livro que eu tinha ouvido falar muito dele, mas eu nunca tinha lido. E quando eu li, eu me apaixonei. É um livro muito conhecido, ele foi best-seller também em vendas, que é A Menina que Roubava Livros. Esse também está na minha biblioteca. A Menina que Roubava Livros. Alguém conhece esse livro? Isso aqui é um livro que você viaja, né? Então, como eu falei para vocês, eu leio de tudo, né? E A Menina que Roubava Livros, o autor é Marcos Zusak, tá? Tá aqui, ó. Quem quiser fazer um print, tá? Marcos Zusak. Ornice, Lepo, falar nisso, faz meus prints aí pra mim, tá, meu bem? E é um livro, gente, bem assim, de ficção mesmo, né? Que viaja mesmo o tempo, né? E faz com que... eu tô tentando ver aqui, só para quem não conhece, um pouquinho dele, tá? Porque eu não quero ficar lendo, né? Mas é fantástico esse livro, né? Então ele vai viajando sobre o universo. Deixa eu ver aqui. Entre 1939 e 1943, Liesl Menger encontrou a morte 3 vezes e saiu suficientemente viva das 3 ocasiões para que a própria, de tão impressionada, decidisse nos contar a sua história. História que, nas palavras dirigidas ao leitor pela ceifadora de almas, no início, A Menina que Roubava Livros é uma dentre a pequena legião que carrego, cada qual extraordinária por si só. Cada qual uma tentativa que é um salto gigantesco de me provar que você e a sua existência humana valem a pena. Então esse é um pequeno prólogo do livro, né? A Menina que Roubava Livros. Tá na minha biblioteca também, tá? Passando um pouquinho para a arte mais, né? De se ajudar. Também esse aqui é um best-seller, é um livro que eu acredito que ele... quando eu comprei a capa dele, falava assim, mais de 15 milhões de exemplares vendidos, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Alguém conhece esse livro? Gente, esse livro, né? Influenciar pessoas. Eu dou aula de empreendedorismo e a Marielle que estudou comigo sabe, né? Quem mais aqui que foi meu aluno sabe. Uma das características empreendedoras mais fortes que a pessoa deve ter saber influenciar as pessoas, saber fazer amigos, aumentar a sua rede de contatos, né? Aumentar cada vez mais as pessoas. E eu só consigo isso influenciando as pessoas. Eu tenho que ter capacidade de persuasão. Persuasão é conseguir conquistar as pessoas, é conseguir captar, convencer as pessoas que vale a pena ser sua amiga, seu amigo, né? Não é persuadir para, eu vou convencer a pessoa de me emprestar dinheiro para eu abrir minha empresa, não é isso, tá?
aumentar a sua rede de contatos. Como você pode fazer amigos e influenciar pessoas. Essa edição que eu tenho aqui, gente, ela é bem antiga. Eu comprei numa livraria que eu acho que nem existe mais em Coronel Fabriciano. Essa edição aqui que eu comprei, de 1995, 45ª edição, né? Olha só! A Nicilé falando que isso eu sei bem, que é influenciar pessoas, cativar as pessoas. Graças a Deus, né, Nicilé? Eu não posso reclamar, eu só tenho que agradecer. Eu sou uma pessoa que realmente tem muitos amigos, que gosto das pessoas, né? E aí, como é que estamos? Estão gostando, gente? Tem tanto livro aqui que eu tô até com medo. Eu acho que eu vou ter que fazer outra live. Depois agora eu vou mostrar para vocês alguns livros também que me ajudaram muito na área do empreendedorismo. Sabem que eu amo empreendedorismo. O empreendedorismo é na veia mesmo aqui. Gente, uma coisa que eu sugiro muito vocês lerem é a biografia das pessoas de sucesso, tá? Eu sempre falo nas minhas aulas de empreendedorismo, né? Se você quer ser uma pessoa de sucesso, seja um empreendedor da sua vida. E nada melhor do que conhecer as pessoas que estão lá no topo, conhecer a história delas. Tem gente que acha que a pessoa já nasceu daquele jeito, né? A pessoa já nasceu rica, poderosa. Não, gente. Todo mundo conquistou alguma coisa com obstáculos, desafios. Conheço história de empreendedores de sucesso no país, que eu conheço, que eu li a história e que eu amo conhecer a história, né? Tem uma plataforma maravilhosa, duas que eu sugiro para vocês. Uma é meusucesso.com. Toda segunda-feira tem uma live no YouTube. É uma série onde eles contam a trajetória daquele empreendedor e do seu negócio. Recentemente foi a história do dono da Reserva, aquela loja de roupas masculinas, né? Então, a trajetória dele é uma aula de empreendedorismo. Agora, toda segunda-feira, tá, gente? Depois podem me cobrar que eu mando pra vocês. Essa segunda eu assisti, foi do... Ai, caramba, não vou me lembrar agora. Mas começou, né? Se eu me lembrar, eu falo, tá, gente? Mas eu confesso que eu não tô lembrando. E olha aqui, pra vocês terem uma ideia, eu amo ler a biografia dos empresários. Esse livro aqui é sobre o Samuel Klein, que foi o fundador da Casas Bahia. O irmão dele agora está envolvido aí num escândalo político, mas não é ele, tá? É o irmão dele. Gente, Samuel Klein, tá? Uma trajetória de sucesso. Todos os livros de empreendedores que vocês lerem, vocês vão ver que sempre tiveram um sonho. Ó, só de biografia eu tenho do Samuel. Olha esse cara. Vocês conhecem a história do Silvio Santos? Esse cara, ele foi mascate. Mascate, tá? Olha o livro dele, da história dele, tá? A fantástica história de Silvio Santos. Abrindo o baú mesmo da vida de Silvio Santos. A história nos ensina muito, muito, tá? Ó, a fantástica história de Silvio Santos foi uma biografia autorizada, escrita por Arlindo Silva, tá? Aí eu coloquei os outros lá, tô tendo que abaixar para pegar. Gente, Alair Martins, vocês já ouviram falar desse empreendedor? Já ouviram falar da rede de varejo Martins, supermercados Martins, em Valadares, né? Olha a história desse cara. Alair Martins, a aposta na confiança e no relacionamento. Fantástica a história dele, né? Tem alguns aqui de empreendedores que depois eu mostro para vocês. Conhecer também as pessoas que
ajudam as outras em momentos difíceis. Isso é muito importante. Tem um livro que eu sou apaixonada por ele, pessoas que sofrem do mal de Alzheimer. E pessoas que cuidam ou da avó ou da mãe com mal de Alzheimer. Tem uma pessoa que eu sigo muito no Face, no YouTube, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a avó da Pomba. Vocês já ouviram falar nesse personagem que faz o maior sucesso na internet? Procurem lá, a avó da Pomba, que vocês vão entender o que eu estou falando. O rapaz, a avó dele, que ele ama de paixão, está com Alzheimer, né? A vozinha dele. E ele não aparece nos vídeos. Gente, é fantástica a relação de amor dos dois. Ela sofre de Alzheimer. Ela não fala coisa com coisa. Ele faz cada vídeo gostoso com ela. Ele mexe, ele trola ela o tempo todo. Mas antes eu tinha lido esse livro aqui, que não é desse rapaz da avó da Pomba, mas é de um rapaz também que largou tudo para cuidar da avó dele com Alzheimer. Ele fez muito, ele tinha muitos vídeos, a avó dele faleceu e eu tive a alegria de ler o livro antes da avó dele falecer. Olha o nome do livro. Quem? Eu. A história de um neto que largou a faculdade, largou o trabalho para cuidar da avózinha dele, né? Quem escreveu? Uma avó, um neto, uma lição de vida. Quem escreveu esse livro foi o Fernando Aguzoli. Fofo. Gente, deve ter vídeo deles ainda na internet, mas vocês não têm ideia como é ler a história. A gente chora com a história, tá? Bom, tem muito livro aqui, gente, não vai dar para colocar só numa live. Eu vou fazer uma sessão de livros para nós, quem gosta de livro, tá? Tem alguém que quer conversar comigo ao vivo aí, gente? Tem alguém que quer vir aqui bater um papinho sobre livros? Como é que é a sua relação com livros? Eu não tô conseguindo ler, tá? Todos os comentários aqui. Depois eu prometo que eu vou ler tudo com muito carinho. E aí, alguém quer participar ao vivo comigo? Pode entrar, a casa é sua. E aí, né? O meu propósito de estar batendo esse papo com vocês totalmente sem ensaiar, como se diz, é porque eu acho muito importante esse dia de hoje, vocês terem a consciência do quanto é gostoso ler, do quanto... e tem os que eu já escrevi alguma coisa neles. Esse livro aqui, gente, ele não é vendido, tá? Eu já escrevi, eu já fui coautora de 2 livros. O Sebrae, quando o Prêmio de Excelência Sebrae fez 10 anos, eu era consultora externa do Sebrae. Então eles nos chamaram para fazer um curso em Belo Horizonte, quem quisesse escrever a história dos empresários que foram premiados por esse prêmio. Que quem era o patrocinador era Gerdau. E eu tive a grata satisfação de fazer o curso de como escrever histórias de sucesso e escrevi nesse livro aqui, olha o tamanho do livro. Tem empresários do estado de Minas Gerais todo. Eu escrevi a história do meu querido, que é uma referência para mim aqui na região do Vale do Aço, o Luciano Araújo da Proveste Uniformes. Aqui eu tenho 12 páginas desse livro, eu escrevi a história do Luciano Araújo. Foi lançado em Belo Horizonte há muito tempo atrás. E tem um outro, que é esse aqui, que eu também participei. Hoje eu sou membro da Academia Caratinguense de Letras. Esse livro foi lançado em Caratinga, Radiografias do Cotidiano, volume 8. E eu fui convidada pelo professor Eugênio Gomes, que é o presidente, ele era presidente da Academia Caratinguense de Letras, e agora ele passou, né, o cargo dele para Lígia. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha página no livro. Olha que chiqueireza, gente. Olha aqui. Os próximos textos são de autoria de Maria do Rosário Martins da Silva, Zarinha Martins. Eita!
Tem umas fotos minhas aqui, ó, dos meus pais, da minha infância, né? E tem textos meus aqui, crônicas, artigos. Vocês acham que eu fico só lendo? Eu também escrevo, eu tenho artigos publicados. E eu vou começar, inclusive, a postar todos os meus artigos, todos, nas minhas redes sociais, no meu LinkedIn, na minha fanpage, que é Zarinha Martins. Vou postar todos os meus artigos, que eu escrevo desde 2003, tá? Gente, mais alguém quer conversar, quer bater um papo? Escrevam aí o que vocês acharam da live. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Eu prometo que eu vou fazer mais vezes, pra gente fazer companhia, pra trazer coisas boas pra vocês, tá? Eu quero muito agradecer a todos que estiveram aqui. Eu quero deixar essa live salva, por isso que eu não quero que o Instagram nos derrube, né? Eu quero agradecer a Nicileia, ao Bião, a minha querida e eterna aluna Marielle Cota, que também é uma pessoa, ai, de um coração que não cabe nela, maravilhosa, né? Quem entrou aqui agora? Matheus, né? Matheus, obrigada, Matheus, por ter vindo. Nicileia, que é amiga. Gente, conheci a Nicileia num curso na internet. Nunca a vi pessoalmente. E a gente troca figurinhas até altas horas da madrugada. Ela me ensinou muito. Eu ensinei muito a ela, né? Então, gente, por que eu fiz, né? Estou terminando já essa live. Hoje é o dia do leitor, né? É um dia dedicado às pessoas que amam ler, que são apaixonadas por livros como eu. E eu mostrei aqui um pouco da minha biblioteca, vou mostrar mais, tá? Ao longo aí de alguns dias, conversar sobre os livros que eu gosto de ler e falar dos projetos que eu tenho para o futuro. Tem coisa vindo por aí, tem coisa da Zarinha. Zarinha é mineirinha, ela é caladinha, mas quando ela dá um jeito de aparecer, tem coisa na área, né? Estou me dedicando muito agora à minha nova versão, né? Após 23 anos de sala de aula, dando aulas de empreendedorismo, marketing, e agora eu estou na minha nova versão. Ficar com vocês, compartilhar com vocês, ajudar vocês no que vocês precisarem. Eu posso ajudar você? Tá querendo alguma ajuda? É só me chamar, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Essa live vai ficar gravada para que vocês possam posteriormente assistir. Gostaram da minha biblioteca? Leiam, leiam, leiam muito. Ler faz a gente viajar, ler faz a gente passar o tempo, ler faz a gente melhorar como pessoa e como profissional, tá? Agradeço a todos, que Deus tome conta de vocês, que essa vacina venha pra gente se abraçar, pra gente comemorar a vida e vamos manter o nosso sorriso, a nossa alma leve, né? E não se esqueçam, a primeira e a última conversa que você tem que ter todos os dias é com Deus e com você. Não acorde e vai ligar o Zap Zap. Respire antes de levantar da cama, para oxigenar o seu cérebro que estava dormindo. Eu faço isso todos os dias, tá? Mente sã, corpo sã, coração sempre batendo em prol da vida, em prol das pessoas que você ama, ok? Fiquem com Deus, gente. Eu tô muito feliz de vocês terem ficado comigo aqui esse tempo.